Iniciando aí o capítulo 4 agora, noções sobre conforto térmico e carga térmica. Primeiro falar sobre conforto, né? O que é o conforto térmico? Ele pode ser entendido como determinado estado da mente que expressa a satisfação do homem com o ambiente térmico que o circula. Essa é a definição segundo a Ashray. E também a ISO, né? A ISO 7730 define o que seria o conforto térmico, que ele pode ser definido como estado de espírito que manifesta satisfação com o ambiente térmico. O que isso quer dizer? O que a gente conclui dessas duas definições? Que o conforto térmico é algo abstrato, é algo que cada pessoa pode sentir ou não conforto térmico, tá? Que não é algo objetivo em que todas as pessoas, numa determinada condição, vão sentir conforto térmico, vão se sentir confortáveis termicamente a uma determinada temperatura, a uma determinada umidade relativa, a uma determinada movimentação do ar, tá? Uma velocidade de movimentação do ar. Então, não é a mesma condição que vai ser considerado conforto para todas as pessoas, tá? Por quê? Porque é algo pessoal, é algo abstrato. Quando a gente fala, é um estado de espírito. Isso que está relacionado a conforto térmico. Porém, apesar da fácil assimilação das definições, a tarefa de transformá-la em parâmetros físicos para satisfazer as pessoas não é tão simples, pois mesmo com as normas citadas, definindo o que é conforto térmico, percebe que a sua quantificação e sua busca não são tarefas triviais, tá? Não é algo fácil, devido ao quê? Devido em termos pessoas diferentes, sentindo confortos em condições diferentes, tá? Então, o problema descrito provém de diversos fatores que pode levar ou não ao chamado conforto térmico, considerando que duas pessoas podem estar em situações totalmente diferentes e mesmo assim partilharem desta sensação, como se pode perceber aí na figura. Ou seja, aqui tem uma pessoa em que ela está num ambiente aberto, em um dia aí ensolarado e com roupas de perfil leve. Aqui a gente já tem uma pessoa em um ambiente mais fechado, onde ela está com um agasalho e também está sentindo aí conforto. Ou seja, temos duas situações em que ambas estão sentindo conforto térmico, tá? Em ambientes diferentes, utilizando roupas diferentes, tá? E em temperaturas diferentes. Então, existem diferentes ambientes com conforto térmico adequado, que sugere que o mesmo depende de diversos fatores, e não apenas da temperatura do ar. Outras variáveis influenciam na percepção do conforto. São a velocidade, a umidade relativa do ar, além de questões pessoais, como idade e a condição física, ou seja, dependendo da idade da pessoa, tá? Vai também mudar aí a condição em que ela vai sentir conforto térmico, tá? Dependendo aí da condição física também, né? Se ela tem mais ou menos também massa corpórea, tá? Se ela é mais gorda, se ela é mais magra, isso influencia também aí na sensação de conforto térmico. E o metabolismo humano, né? Ele possui um mecanismo de controle de temperatura muito eficiente. Qual é a temperatura normal aí do corpo? É aproximadamente, né? A temperatura do corpo ela está aproximadamente em 37 graus. E quando a temperatura se eleva, quando o corpo aí esquenta, o nosso corpo ele tem um mecanismo natural que regula a temperatura, tá? Para que tende a manter o equilíbrio térmico na temperatura de 37. Então, tanto se a temperatura corpórea aumentar ou diminuir, o nosso metabolismo vai fazer com que a temperatura tende a voltar novamente a 37 graus Celsius. Então, se a temperatura aumentar, se o corpo esquenta, inicia a vasodilatação dos vasos sanguíneos para que ocorra maior circulação de sangue e, consequentemente, acontece a formação de suor, né? A gente comentou sobre isso lá em Fundamentos de Refrigeração, que o suor é um mecanismo que o corpo possui
para tentar baixar a temperatura do corpo. Como? O teu corpo, ele libera, o teu metabolismo, ele libera suor, o organismo libera suor, para justamente fazer com que essa água, esse suor que está sobre a superfície do corpo, em contato com a temperatura do ar ambiente, ela se evapore. E no momento que ela se evapora, e juntamente leva consigo o calor do corpo. E quando remove calor do corpo, o que a gente tem? A gente tem o abaixamento da temperatura. Toda vez que acontece a remoção de calor, a gente tem o abaixamento de temperatura. É fácil perceber isso com essa reação no corpo. Por exemplo, se a gente colocasse um pouco de álcool na pele, né? Quando passa um pouco de álcool na pele, como o álcool se evapora rápido, naquele local onde foi passado o álcool, você sente brevemente uma sensação de frio, né? De baixa temperatura naquele local. Então, basicamente, essa também é a função do álcool. A diferença é que o álcool tem uma temperatura de ebulição muito baixa e ao ser liberado aí em contato com a pele, automaticamente ele se evapora. O suor não, ele tem uma temperatura de ebulição um pouco mais alta, fazendo com que demore essa evaporação do suor, principalmente para a nossa região, que a nossa umidade relativa é muito alta, né? Que é outra condição que a gente estudou também em fundamentos de refrigeração, que a gente pode conseguir conforto térmico mesmo numa temperatura mais alta, se a umidade relativa for baixa, porque a umidade relativa baixa, o corpo libera suor e como a umidade do ar está baixa, facilmente esse suor evapora, removendo o calor do corpo, tendendo a baixar a temperatura corpórea. Então, mesmo em temperatura mais alta, você consegue sentir uma refrescância, podemos dizer assim, né? Em relação ao ambiente. Tá? Mas para a nossa região, infelizmente, o suor ele não contribui tanto, né, com o abaixamento da temperatura, porque por conta da nossa umidade relativa ser muito alta para a região. Tá? Então, para a sua evaporação, este precisa de energia que é retirada da pele, de modo a resfriá-la. Por sua vez, quando o corpo esfria, o mecanismo inicia a vasoconstrição dos vasos sanguíneos para diminuir a circulação de sangue e o ritmo, além de estimular os músculos, que levam aos arrepios e provocam a geração de calor. Então, assim, percebe-se que o corpo humano é uma máquina complexa que pode ser comparada a uma máquina térmica, determinando que grande parte do calor gerado deve ser dissipado. Porém, deve restar uma parte para manter a temperatura corpórea aí ideal, nem maior nem menor que o necessário. Ou seja, um equilíbrio entre o calor gerado adicionalmente e o necessário para manter a temperatura ideal, aí dissipando o calor. Tá? Uma outra situação, né, é que a gente pode também estar percebendo isso, sobre a questão do corpo ter aí o equilíbrio, né? Principalmente aqui que o corpo, o organismo, ele tende, né, a dissipar calor de forma proporcional aí à atividade, tá? Essa dissipação natural de calor que o corpo possui. Uma atividade dessa, por exemplo, durante o sono, que é normal que algumas pessoas, né, tendem a usar cobertores e pijamas. Né? Por quê? Porque como você está numa atividade em que gera pouco esforço, então a temperatura do corpo aí tende a baixar também. Por quê? Porque teu metabolismo desacelera e com isso a geração de calor é menor, dando aquela sensação de frio. Tá? Então aí é uma das atividades, né, que a gente vê aí, uma das situações que a gente vê que o corpo ele regula a temperatura de acordo aí com a atividade desenvolvida. Um ponto de curiosidade, né? Considera-se 37 graus a temperatura ideal. Né? A partir de 39 graus, perde-se o poder de raciocínio na atividade desempenhada. E próximo de 43,
há riscos letais à saúde, à temperatura do corpo. Às vezes é comum, né, as pessoas medirem a temperatura, né, para verificar se está com febre ou não, aí olha a temperatura e diz 38 graus de febre, 39 graus de febre. Na verdade, a pessoa não está, né, com 38 ou 39 graus de febre. Ela vai estar com 1 grau ou 2 graus de febre. Tá? Por quê? Porque a temperatura do corpo já é 37. Né? Se a pessoa tivesse com 39 graus de febre, ela nem estaria mais viva. Tá? Porque só o fato da temperatura sair de 37 para, no caso aí, ó, 43, ela já está aí sofrendo, tendo riscos letais à saúde dela. Tá? Só dela aumentar aí aproximadamente 6 graus de temperatura. Tá? De 47 para 43, 6 graus de temperatura. Só um aumento de 6 graus na temperatura do corpo já envolve aí riscos de morte. Imagina se realmente a pessoa tivesse 39 graus de febre. Já abaixo dos 37 graus, inicia-se o processo de vasoconstrição e posterior estímulo muscular, que leva ao arrepio. Se a temperatura atingir 35, perde-se também o poder de raciocínio. E abaixo de 31, há também riscos letais à saúde do ser humano. Então, ou seja, em temperaturas baixas ou temperaturas altas aí do corpo, quando o corpo for submetido aí a esses valores de temperatura corpórea, já gera riscos aí grandes à saúde. Tá? E o que vai estar fazendo a alteração dessa temperatura corpórea? 2 fatores: a atividade desenvolvida, que tipo de atividade você está desenvolvendo, e também o ambiente, né? Que com a velocidade do ar, a umidade do ar, questões pessoais, tudo isso aí faz alterar as condições aí corpóreas. Tá? O ambiente que você está influencia na temperatura do corpo. Formas de transmissão de calor do corpo humano, ela pode ser de realizar trocas secas ou úmidas. Né? Trocas secas e úmidas. As trocas secas são aquelas que ocorrem em função da diferença de temperatura entre o corpo e o ambiente. Então, se você está em um determinado ambiente, o teu corpo está trocando calor com o ar daquele ambiente. E essa troca de calor é chamado de calor sensível. Tá? E podem ocorrer por meio da pele, por convecção ou radiação, além de também ocorrer pela convecção, né, através da respiração. Tá? E a troca de calor seca, a troca seca, através da condução, quando o corpo entra em contato com um objeto que apresenta uma temperatura inferior. É aquela situação que você encosta numa parede, senta numa cadeira gelada, né? Encosta numa superfície que está numa temperatura mais baixa, você também tem troca de calor. No caso aí, é o que ele chama aí de troca seca também. Tá? Já as trocas úmidas são aquelas que envolvem mudança de fase. E o calor trocado nessas situações é chamado de latente. Um exemplo de troca úmida é a evaporação do suor, né, que por intermédio da pele e do ar, por meio da respiração. Tá? Então é a situação que a gente tem aí, as trocas úmidas que o corpo faz com o ambiente. Em todas essas duas situações está trocando calor com o ambiente, tanto por troca seca como troca úmida. Então o que isso quer dizer? Que seu corpo está dissipando calor para o ambiente. Tá? É isso que está querendo dizer. Assim como o equipamento, num determinado ambiente ele aquece, em funcionamento ele aquece, você consegue sentir aquele calor dissipado para o ambiente, faz com que aumente a carga térmica no ambiente. O teu corpo, o fato de ter um ser humano ali no ambiente, também está dissipando calor para o ambiente. O corpo humano está realizando trocas de calor com o ambiente, tanto trocas secas como trocas úmidas. Tá? Aqui dá alguns exemplos de troca por condução, por convecção e por radiação. Tá? Os exemplos aí de troca, não vou fixar neles por enquanto. E por que a gente estudou sobre essas trocas? Para entender, né, sobre carga térmica. Tá? Leu um pouco sobre conforto térmico,
descobriu que conforto térmico é um estado de espírito, é uma situação em que o ser humano ele sente-se confortável, né, em um determinado ambiente. Isso pode variar de pessoa para pessoa, a condição de conforto. Tá? A gente estudou também que o corpo humano ele troca calor no ambiente que ele está, devido ao metabolismo humano, né, que faz com que ele entre em equilíbrio, tende a manter equilíbrio nos 37 graus. Por que a gente estudou isso? Para poder estudar aí sobre carga térmica. Tá? E o que é carga térmica? Geralmente é definida como a quantidade de calor latente e sensível que deve ser retirada ou adicionada. Se for retirada, é com resfriamento, né? Com refrigeração. Se for adicionada, é com aquecimento. Tá? Se você quer adicionar calor, é com aquecimento. Se você quer resfriar, se você quer remover calor, é com resfriamento de um determinado aí ambiente, a fim de se atingir condições ideais e desejadas de conforto. Dessa forma, a correta estimativa é a palavra-chave, estimativa, tá? Da carga térmica em um determinado ambiente é de fundamental importância para o melhor dimensionamento e seleção do sistema de refrigeração residencial. Tá? No entanto, o seu cálculo envolve diversas variáveis que são usualmente nomeadas de cargas térmicas, de cargas externas e internas, e suas principais fontes geradoras de calor. Né? Então, o que acontece? O que a gente vai estar vendo agora? O cálculo estimativo de carga térmica. E o que é a carga térmica? A carga térmica é a quantidade de calor latente e sensível que você quer remover ou que você quer adicionar em um determinado ambiente para poder chegar nas condições de conforto desejada para aquele ambiente. Ou seja, se a temperatura é muito alta, que é a nossa região, né? Nossa região, a média temperatura é 35 graus. Então a gente não tem conforto térmico em condições normais. O que a gente precisa? A gente precisa refrigerar o ambiente para poder a maioria das pessoas sentirem uma sensação de conforto térmico. Então a gente precisa remover calor. Mas o quanto de calor a gente vai remover em determinado ambiente? Para saber o quanto de calor vai remover do ambiente, você, no caso, precisa fazer um cálculo estimativo de conteúdo de calor de um determinado ambiente. Por que a palavra-chave aqui é estimativo? Porque não há como você fazer um cálculo preciso, um cálculo absoluto, um cálculo que você tenha certeza qual é o conteúdo de calor. Tá? Não existe cálculo de certeza de conteúdo de calor em determinado ambiente. Tá? Existe sempre cálculo estimativo. Tá? Você está estimando qual é o conteúdo de calor. Não é à toa que existem várias metodologias de cálculos de carga térmica. Aqui na matéria de residencial, nós iremos ver algumas metodologias, as mais fáceis, as mais simples. Por quê? Porque essas são utilizadas em ambientes residenciais. Tá? Então você não precisa de cálculos tão detalhados para saber qual é a carga térmica de um quarto, de uma sala, né? De algum ambiente, de um escritório, de um ambiente que você está querendo ali saber qual é o conteúdo de calor, qual é a carga térmica, para poder você selecionar o equipamento para climatizar aquele ambiente. Tá? Lembrando, o cálculo é estimativo de carga térmica. O cálculo ele não te diz qual é o equipamento, não é cálculo de dimensionamento de equipamento. Você não vai, através desse cálculo, dimensionar o equipamento. No final do cálculo, ele não te diz qual é o equipamento que você tem que instalar. Não. Ele te diz qual é a quantidade de calor que precisa ser removida ou adicionada no ambiente para chegar na condição de conforto que você deseja. Então, o que acontece? A partir do resultado do cálculo, precisa o técnico ou um mecânico fazer uma análise de qual equipamento será escolhido para climatizar o ambiente. Então, no final do cálculo, o resultado de cálculo carga térmica não te diz o equipamento, ele te diz
a quantidade de calor para remoção ou ser adicionado. Quem vai dizer qual é o equipamento, qual é a capacidade frigorífica do equipamento, quem vai determinar isso é o mecânico, é o técnico, que vai olhar para o resultado e vai determinar qual é a capacidade ideal de equipamento para remover a quantidade de calor que foi determinada pelo cálculo estimativo, certo? Então, partindo desse esclarecimento, a gente vai ver agora as cargas externas, né? Que o cálculo de carga térmica é dividido em cargas externas e internas. Nas cargas externas, ou seja, o que tem de calor que externamente é adicionado para o ambiente interno. A gente tem insolação, condução, tá? Insolação e condução. Para cargas internas, a gente tem pessoas, equipamentos, iluminação e infiltração. Então, por esse exemplo, para fazer o cálculo estimativo para um ambiente residencial e até mesmo um ambiente comercial, mas de um ambiente comercial de pequeno porte, tá? Não em médio porte para cima, tá? Não é permitido fazer utilizar essas metodologias que a gente vai mostrar, tá, como exemplo, para ambientes de médio a grande porte. Para ambientes de médio a grande porte, outras metodologias que são mais precisas do que essa metodologia apresentada. Não quer dizer que a outra metodologia é a ideal, é a mais precisa possível. Não está dizendo isso. Ela está dizendo que é uma metodologia melhor em comparação a essa que vai ser apresentada nessa matéria de residencial. Nós iremos estudar outras metodologias na matéria de projeto, né, que é a última matéria do curso. Tá? Na matéria de projeto de climatização, a gente vai ver outras metodologias de cálculo de carga térmica, que são mais eficazes em relação a essa metodologia aqui apresentada, certo? Então, para cargas externa, a gente tem insolação. E o que é a insolação? É a energia solar, né, que vai ser incidida diretamente sobre as superfícies. Tá? Então, a insolação é a energia que vai ser incidida diretamente sobre a parede, sobre a janela, sobre o telhado. Então, você tem insolação, ou seja, você tem uma quantidade de calor sendo adicionada para o ambiente interno de forma externa para dentro do ambiente, através de quê? Das paredes, da janela e do telhado. Tá? Através da insolação, que é a transferência de calor de forma direta. Tá? Aqui, ó, direta, através aí da energia solar. Tá? A condução é a parcela de calor proveniente de algum corpo ou superfície a uma temperatura diferente à do ambiente que se deseja climatizar, mas que está em contato com o mesmo, de maneira a transferir calor, seja para adicionar ou retirar. Tá? Então a gente tem aí as duas formas de calor que vai ser adicionada para o ambiente através de cargas externas, a insolação e a parcela de calor que está sendo adicionado para o ambiente através da condução. E o que é isso? É qualquer corpo ou superfície que vai estar na temperatura diferente. Tá? Qualquer corpo que tiver no ambiente vai estar armazenando calor e você precisa remover calor desse corpo. Tá? Isso inclui também as paredes, inclui também as janelas, mas inclui também os objetos que tem dentro do ambiente, certo? Então aí, cargas internas, a gente tem pessoas, que como a gente viu, pessoas, o ser humano, ele é uma máquina térmica que libera calor, né, para o ambiente, tá? Devido ao metabolismo humano. Então você precisa saber, né, qual é a quantidade de pessoas que tem no ambiente para poder você fazer a estimativa de carga térmica, baseado também na quantidade de pessoas, pois o corpo humano emite calor. Tá? Equipamentos precisam ser também considerados no cálculo,
pois os mesmos dissipam calor quando estão em funcionamento. Um computador, uma impressora, um televisor, um aparelho DVD, um aparelho de som, todos esses equipamentos eletroeletrônicos, eles dissipam calor para o ambiente interno quando estão em funcionamento, e por conta disso precisa também fazer aí a estimativa da quantidade de calor a ser removida desses equipamentos. Iluminação é outro componente que vai depender do tipo de iluminação e da quantidade de iluminação. Se as lâmpadas são fluorescentes, são incandescentes, se é do tipo LED, então tudo isso daí vai influenciar também na quantidade de calor que está sendo aí adicionado, né, do ambiente devido ao funcionamento das lâmpadas. E a infiltração de calor, né, a movimentação do ar exterior ao ambiente que se deseja climatizar, assim como o ar que se infiltra deve ser considerado, por isso deve-se ponderar o número de janelas, portas ou outros tipos de abertura que existam aí no recinto, certo? Então a gente tem agora cálculo simplificado e seleção de equipamentos. Uma vez que a gente sabe qual são as variáveis que devem ser consideradas no cálculo de carga térmica, essas são as variáveis a ser consideradas no cálculo de carga térmica, vai ser apresentado agora um cálculo simplificado, palavra-chave, simplificado. Existem cálculos detalhados. Esse que a gente vai estar vendo é um cálculo simplificado, que se aplica somente a ambientes residenciais de pequeno porte. Ou seja, um quarto, uma sala, um escritório, a esse tipo de ambientes residenciais ou até mesmo comerciais, mas de pequeno porte. Tá? O total de carga térmica é o somatório dos seguintes parâmetros: condução de calor, calor proveniente da entrada do ar externo ao ambiente, calor proveniente da ocupação do ambiente com pessoas, iluminação e equipamentos elétricos, radiação absorvida através de superfícies transparentes e opacas. O que é superfície transparente? É vidro. O que é uma superfície opaca? Parede. Tá? Isso são superfícies transparentes e superfícies opacas. Tá? As variáveis que você vai estar considerando: dimensões do ambiente a ser refrigerado, altura, largura e comprimento, número de portas e janelas no ambiente e suas respectivas dimensões, altura e largura, ou seja, para essa metodologia que vai ser apresentada, o número e o tamanho, né, de porta e janela é considerada. Nem todas as metodologias consideram portas, tá? É um adendo que eu faço aqui. Nessa metodologia que vai ser apresentada, ela está sendo considerado porta. Por quê? Principalmente devido aqui, ó, infiltração, tá, de calor. É por isso que vai estar considerando porta. Então, nem sempre as portas elas são consideradas para cálculo de carga térmica. Nem toda metodologia considera a porta. Tá? Deixando aí bem claro. Quantidade de dispositivos elétricos e de iluminação, número de pessoas que geralmente utiliza aí o ambiente. Tá? Há normas específicas para o cálculo de carga térmica, ambiente que deseja, né, climatizar. Tá? Esses cálculos, apesar de simplificados, possibilitam boas aproximações que são suficientes para a correta seleção de um sistema residencial. Ou seja, ele está dizendo aqui que existem normas específicas que determinam como se faz aí a estimativa de carga térmica do ambiente. Porém, alguns cálculos são longos e poucos práticos. Como assim poucos práticos? Quer dizer que não se aplica? Não, é que não há uma maneira fácil de fazer esse cálculo. Principalmente tem algumas metodologias que não dá para fazer de maneira manual. Você tem que usar softwares para fazer esse cálculo mais detalhado de carga térmica. Tá? Então, por conta disso, essas metodologias, a nível residencial, não se aplicam. Tá? Então, essas metodologias mais detalhadas, que as normas estabelecem como é que deve ser feito,
elas são utilizadas principalmente para ambientes comerciais e industriais. Por exemplo, você não vai aplicar esse método que a gente vai estudar para uma indústria, para climatizar um galpão de uma indústria. Você não vai utilizar esse método de carga térmica para climatizar uma sala de data centers. Você não vai utilizar esse método para climatizar um shopping comercial. Tá? Essa metodologia mais simplificada é apenas para ambientes residenciais. Para esses ambientes de médio e grande porte, há sim a necessidade de fazer cálculos mais detalhados. Tá? E principalmente evitar os cálculos manuais e sim utilizar softwares específicos para fazer esses cálculos mais detalhados. Aqui a gente vai ter agora um exemplo, né, de tabela que pode ser utilizada para fazer o cálculo de carga térmica. Aqui de acordo com o volume do ambiente, ó, se é sem telhado e com telhado. Tá? Ele vai fazer aqui, vai utilizar uma tabela estimativa de carga térmica. Como assim? Você vai pegar o volume do ambiente. Como é que eu faço para saber o volume do ambiente? Comprimento, largura e altura. É assim que se calcula o volume do ambiente, certo? Então, comprimento, largura e altura. Tem que ter essas três informações. E você vai estar verificando se é a janela, ou janela não, se é sem telhado, tá? Ou com telhado a resistência. Como assim sem telhado ou com telhado? Tá? É pelo fato aí, principalmente quando você estiver trabalhando aí com laje, tá? Você vai estar trabalhando aí. Aí diz aqui, ó, opções sem telhado, refere-se àqueles apartamentos que não são estilo cobertura ou ambientes que estão abaixo do andar mais alto. Já a opção com telhado faz referência às coberturas e prédios e casas térreas compostas por telhado. Tá? Então aí a questão de sem telhado ou com telhado. Tá? Quando é residência, né, no caso aí vai ser com telhado. Tá? Quando é apartamento, vai ser sem telhado. Quando é residência, quando é 2 andares, se tiver querendo climatizar o andar de baixo, é sem telhado. Certo? Na próxima tabela, a relação entre a área de janela do ambiente e o calor absorvido. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, qual é a área da janela. Você vai ver qual é a área da janela. A janela tem 2 por 1, 2 de comprimento, 1 de altura. Né? Então, qual é a área? É 2 vezes 1, né? Para calcular a área. Tá? 2 vezes 1. Então, eu tenho 2 metros quadrados de janela. Aí você vai estar vendo aqui, ó, com proteção e sem proteção. E você, ao mesmo tempo, também já vai estar dizendo, tá, se que horário tem sol nessa janela. Se é de manhã ou se é de tarde. Se essa janela tem proteção, você vai estar escolhendo um desses valores aqui já pré-determinado nessa tabela. O que é esse valor, professor? Esse valor, tá, ele está dizendo é o quanto de calor que você precisa remover para cada metro quadrado que tem essa janela. Tá? Uma janela de 1 metro quadrado, se o sol, né, bate pela manhã e ela tem proteção, então precisa ser removido 150 kcal/hora de calor dessa janela. Tá? Agora, se essa mesma janela de 1 metro quadrado é sem proteção e o sol bate pela tarde, já tenho que remover dessa mesma janela 300 kcal/hora. Ou seja, pelo fato da janela não ter proteção e ainda por cima ter o sol da tarde, a quantidade de calor, o conteúdo de calor a ser removido é muito maior do que uma janela com proteção e o sol batendo nessa janela pela manhã. Tá? Só o que é proteção? Como assim janela com proteção ou janela sem proteção? A janela com proteção é a janela que vai ter uma cortina, uma persiana, um insufilme 100%, que vai ter um anteparo, aquela puxadinha, né, que tem ali nos telhados, né, que faz sombra na janela. Tá? Um anteparo que tem no telhado, que faz sombra na janela. Uma marquise, né, é laje, mas tem uma marquise que faz proteção na janela, evitando o sol na janela.
Então, todas essas condições é com proteção, tá? E quando não tem nenhuma dessas situações, é sem proteção. E o número de pessoas, você vai estar verificando, né? Qual é o número de pessoas que tem no ambiente. Ah, você está querendo climatizar a sala. E a família, né? O número de pessoas integrantes da família são 5 pessoas. Então você vai pegar e vai colocar aqui, ó, 5 pessoas. A quantidade que esse total de pessoas aí, de que calor liberado para o ambiente, ou calor que você precisa remover devido a essa quantidade de pessoas no ambiente, é 500 kcal/hora. Tá? Então você vai ver a quantidade de pessoas que tem no ambiente. Próximo, a tabela está em relação à área de porta. Tem porta no ambiente? Tem. Então o que você vai fazer? Vai pegar o comprimento e a altura da porta. Tá? Vai estar vendo aí o comprimento, né? Ou a largura, pode ser também a largura e a altura da porta. Vai multiplicar um pelo outro que você vai ter a área da porta. Tendo a área da porta, você vai ter aqui uma quantidade de calor a ser removida. Tá? Não é em si a porta, tá, que está liberando esse calor, não. Tá? Deixar bem claro que principalmente aqui está em relação à infiltração de ar, tá? Que vai ter pela porta. Toda vez aí que alguém abrir a porta, tá? Vai entrar calor no ambiente. Então você precisa saber aí qual é a área da porta, porque essa tabela ela foi formulada em relação a essa quantidade de calor que vai ser injetada no ambiente toda vez que alguém abrir a porta. Tá? Não é que a porta vai estar transferindo calor para o ambiente, não. Tá? Isso aí é em relação à infiltração. E a próxima tabela é em relação à potência nominal de equipamento. Ou seja, se no ambiente você está querendo climatizar uma sala, o que normalmente tem numa sala de equipamento? Às vezes pode ter um computador, pode ter uma televisão, um aparelho de som. Né? Então tem no mínimo esses 3 equipamentos. Você vai pegar a potência elétrica desses 3 equipamentos, vai somar a potência elétrica. Digamos que a potência dos 3 deu 600 watts. Né? Computador é seus 200 watts. Exemplo, né? Computador de 200 watts. Um televisor de 200 watts e um aparelho de som de 200 watts. A soma dos 3 deu 600 watts. Então, você vai com 600 watts aqui, você vai pegar e vai ver aqui a quantidade de calor dissipada, vai ser 480 kcal/hora que precisa você remover desse ambiente. Então, com as tabelas apresentadas, é possível calcular simplificadamente e fundamentar a seleção de um sistema de climatização residencial. Então, essas são as tabelas que você vai estar utilizando para fazer aí um cálculo de carga térmica.